Eu nunca vou esquecer a sensação de caminhar até o altar sabendo que estava me casando com um homem que eu mal conhecia. Meu pai havia falecido há 3 meses e deixado uma dívida tão grande que nossa casa, a pequena cafeteria da família e até minhas economias tinham sido engolidas como se nunca tivessem existido. A única saída apresentada foi absurda: aceitar o casamento arranjado com um sheik que eu jamais tinha visto o rosto. O nome dele era Sheikh Idris Al-Sahim, jovem demais para combinar com a imagem que as pessoas têm de um sheik. Diziam que era reservado, misterioso e extremamente rico. Um poder que eu podia sentir no ar quando ele entrou na sala do casamento com o rosto coberto por um turbante escuro e um véu leve. Ele não falou comigo, não estendeu a mão, não olhou 2 vezes. Apenas assinou, e então eu assinei. E assim, eu me tornei sua esposa. A viagem para o Oriente Médio parecia um sonho distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. O deserto se espalhava em tons dourados pela janela do jato particular. Mas tudo o que eu conseguia pensar era: por que ele continua escondendo o rosto? Idris não levantou o véu em nenhum momento, nem no casamento, nem no avião, nem quando chegamos ao palácio. Eu me sentia prisioneira de segredos que estavam prestes a estourar. No primeiro dia, todas as mulheres do palácio me tratavam com respeito exagerado, como se eu fosse feita de cristal. Mas havia também uma tensão silenciosa, olhares rápidos para mim e para o corredor onde Idris passava. Algo estava errado ali. Eu sentia. Naquela noite, a noite de núpcias, meu coração estava tão acelerado que parecia querer fugir do meu peito. O quarto era enorme, iluminado por lamparinas douradas que refletiam na parede de mármore. O ar tinha cheiro de sândalo e alguma outra coisa que eu não conseguia identificar. Idris entrou sem avisar, ainda coberto. Apenas colocou uma caixa de madeira sobre a mesa e disse: "Sente-se." Obedeci porque... que escolha eu tinha? Ele ficou de costas para mim por longos segundos. Depois, ajeitou as mãos, quase como se estivesse nervoso. E essa foi a primeira vez que percebi algo humano nele. Antes de tirarmos esse véu, ele disse com a voz baixa, profunda e surpreendentemente triste: "Você precisa ouvir algo." Aquele era o momento em que tudo deveria ficar mais romântico, mais íntimo, mais... nosso. Mas o clima ali era de tensão, sufocante. "Está me assustando", respondi. Ele riu em um sopro sem humor. "Você devia estar assustada mesmo." E então, devagar, ele puxou o véu. Mas antes que eu pudesse ver seu rosto, ele disse: "Você não devia estar aqui." Meu estômago virou. Eu estava prestes a levantar quando ele completou: "Esse casamento não foi o que você pensa." Eu senti o chão escapar dos meus pés. Ele tirou completamente o véu. E ali estava ele. Um homem de olhos escuros, profundos, intensos. Jovem, bonito. Mas havia algo mais. Algo sombrio. "Seu pai não devia ter te envolvido nisso", disse ele. "E eu também não deveria ter aceitado." "Você aceitou por quê, então?" Perguntei com a voz mais trêmula do que eu gostaria. Ele fechou os olhos por um instante como se esperasse que eu odiasse a resposta. "Porque eu precisava de uma esposa. Rápido. E você? Você era a única opção segura." Aquilo me atingiu como um tapa. "Segura? Eu sou o quê? Uma garantia? Um objeto?" "Não." Ele abriu a caixa de madeira sobre a mesa. "Você é a única pessoa que não está envolvida nesse jogo." Dentro da caixa havia documentos, fotos, cartas, todas com o nome da minha família. E uma que tinha o nome do meu pai circulado em vermelho. "Seu pai descobriu algo que não deveria", Idris continuou. "Algo sobre mim, sobre meu clã. Ele tentou me avisar antes de..." Ele parou, buscando as palavras. "Antes de morrer." Meu coração congelou. "Meu pai tentou te avisar?" "Sim, ele sabia que estavam me caçando", Idris disse. "E que quem estivesse ao meu lado correria perigo, inclusive você." Um arrepio subiu pelas minhas costas. "Então por que me trouxe para cá?" "Para te proteger", ele respondeu. "E por que, sem saber, você acabou se tornando parte disso?" Eu afastei os documentos com a ponta dos dedos. "Meu pai está morto. O que isso tem a ver comigo?" Ele se aproximou devagar. Não para me intimidar, mas como alguém que finalmente está dizendo a verdade que escondeu por tempo demais. "Porque você é a última pessoa viva que ele tentou proteger", Idris disse. "E por que quem matou seu pai?"
está vindo atrás de mim também. Eu senti minha visão escurecer. Sentei-me antes de cair. Você está dizendo que meu pai não morreu de ataque cardíaco? Não. Idris se agachou diante de mim. Ele foi silenciado. Ele tentou me enviar uma carta. Nunca chegou, mas descobri tarde demais. As palavras ecoaram como um trovão dentro de mim. E por que se casar comigo? Porque sendo minha esposa, você tem imunidade dentro do clã. Eles não podem te tocar. E por que? Ele respirou fundo. Porque eu confio mais em você do que em qualquer pessoa aqui. Eu deveria odiá-lo. Eu deveria fugir. Eu deveria gritar. Mas pela primeira vez, eu vi a sinceridade nos olhos dele. E também medo. A partir desta noite, ele disse, ficando de pé. Nada do que acontecer será simples. Você entrou em uma guerra que não pediu. Mas eu vou manter você viva. Custe o que custar. A porta do quarto então bateu sozinha, como empurrada por uma corrente de ar. Idris virou na mesma hora. Alerta. Eles já estão perto, ele murmurou. Mais cedo do que eu imaginei. Meu coração quase saiu pela boca. Ele se virou para mim. Vista isso. Jogou uma túnica leve, branca, usada tradicionalmente pelas mulheres de seu clã. Por quê? Perguntei com a voz quebrada. Porque a partir de agora, eu não deixo mais ninguém te tocar. E então, o palácio inteiro pareceu prender a respiração. Eu só conseguia pensar em uma coisa. O que realmente aconteceu com meu pai? E quem estava entrando naquele palácio naquela noite? Se fosse você, fugiria daquele sheik ou confiaria nele? Comenta aí. Quero muito saber o que você faria nessa situação.